Estou hoje aqui com William Cavaleiro, também conhecido como Will. Mas é Cavaleiro ou Cavalheiro? Cavalheiro. Cavalheiro é uma coisa, Cavaleiro é outra. Eu já fiz essa brincadeira porque tem uma confusão, né? Entre cavaleiro, que é o cara que anda de cavalo, e o cavalheiro, que é uma pessoa totalmente cavalheira. E eu estou muito feliz porque as conexões do canal elas continuam acontecendo. Porque no início eu comecei com pessoas do meu círculo de amizade, aí depois eu comecei através de amigos desse círculo de amizade, que chegou em pessoas que tinham um Instagram, que chamou outra pessoa, que veio uma outra pessoa, que veio uma outra pessoa, que veio uma outra pessoa. Aí, através dessas conexões aqui, eu também conheci a pessoas da família de Zuscope, e aí depois eu comecei a participar de um processo de mentoria ali, aí depois desse processo de mentoria eu acabei caindo dentro de um DNA, depois dentro do DNA eu acabei caindo dentro de um grupo de conexão, e no grupo de conexão eu conheci o Will, e o Will está aqui. Então, assim, essas conexões doidas, né, que acontecem na nossa vida. Então, assim, eu estou muito feliz porque hoje nós vamos ouvir a opinião de mais uma pessoa envolvida com esse tal reino de Deus que a gente diz que vive. Então, de coração, o William, mas eu vou chamar de Will, não quero saber. Muito obrigado, cara. Muito obrigado aí pela sua disposição e ter aceito o desafio de vir aqui falar, ouvir minhas heresias. E é isso, Fabrício. Eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto muito honrado de poder participar, né? É a primeira vez que eu participo de algo assim, né? Porque ali no Conexão, como você sabe, tipo, é uma mesa literalmente com muito mais gente, né? Não é tipo um, um olho no olho que nem a gente está fazendo aqui, apesar de ser online, né? Que a gente costuma dizer que virtual, para a gente da família de Scalper, a gente não acredita no virtual. É tudo real, só que é online, né? Então, essa comunhão da gente eu acho muito importante. Eu tenho muito a agradecer a Deus pela sua vida e por esse momento estar aqui e a gente conversar sobre o que verdadeiramente importa, né? Que é sobre a palavra de Deus, sobre o reino dele, que ele nos inseriu, né? E, Will, até aproveitar para fazer um merchan do canal aqui. A visão do canal, por mais que possa aparecer pessoas de renome no canal, a intenção do canal é poder ouvir pessoas como você, que nunca participou. E talvez existe dentro de você algo muito mais especial do que essas pessoas que estão no hype aí. E nas igrejas acontecem as mesmas coisas. Tem pessoas com muito potencial, mas infelizmente debaixo de uma liderança que às vezes teme fazer sucessores, teme que essas pessoas sejam melhores que ela e deixa aquela pessoa ali. Mas eu vejo que aqui existem vários, já passou vários carvões aqui, que na lapidação correta virará um diamante. Então, cara, eu estou feliz porque é a primeira vez que você está participando. Porque a gente está dando voz. Quando eu digo dando voz para quem não tem voz, eu digo aqui nas mídias, eu digo na questão de, poxa, quem é o Will? O Will é meu irmão em Cristo, uma pessoa que está trabalhando com o reino, e ele tem as opiniões dele. Mas o Will tem seguidor no Instagram? Não. O Will tem seguidor no YouTube? Não. O Will ganha dinheiro nas redes? Não. E daí? Né? Então, assim, vieram muitas pessoas aqui que falaram a mesma coisa. É a minha primeira vez. Eu fico mais feliz ainda quando é a primeira vez. Espero que seja a primeira vez e não seja a última. Mas vamos lá. Para quem. A outra coisa, deixa eu dar uma dica. Vou falar uma coisa aqui, gente. Provavelmente você vai vir aqui porque você é amigo do Will, ele vai postar nas redes sociais dele, você vai vir assistir entrevista. O Will não está mascando chiclete no meio da entrevista. Ele colocou o aparelho de forma recente, tá? Então ele vai dar umas mastigadas, ele vai ter trejeitos aí, não tem problema nenhum, ok? Antes de alguém pensar, poxa, mas o cara foi para entrevista mascando chiclete? Não, tá? Brincadeira, viu, Will? Eu tô falando aqui, Will, tal, 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 mas deixa eu ler a bio dele aqui, para você saber com quem que eu vou conversar no dia de hoje, tá? Eu o considero líder de um grupo Conexão do Jesuscope On, ele vai explicar um pouco melhor isso. O nome dele é William Cavalheiro, tá? Casado com Cíntia, pai de Miguel. E o Miguel, ele passa hoje por uma situação de autismo severo. E o Will vai poder falar um pouco sobre isso, eu quero que ele fale, porque a gente vai tentar levantar a bandeirinha aqui, né? Nós estamos, acho que no mês do autismo, ou no mês passado, mas tem uma campanha rolando aí no mundo, né? E ele escreve o seguinte:
começou a conhecer a Cristo no segundo semestre de 2020, depois de uma experiência pessoal em casa. Ele vai explicar. Passou por várias religiões antes disso, e a última tinha sido a Umbanda, por 10 anos. Conheceu a família de Zuscope no final de 2021 através das ministrações retiradas dos cultos, e em janeiro de 2022 começou a fazer parte de um DNA da família de Zuscope On. Hoje, ele e a esposa e o filho estão como facilitadores líderes de um DNA e também faz parte do grupo de suporte do campus online, que é, a princípio, esse grupo Conexão que eu comentei anteriormente e também foi onde que eu conheci o Will. Então, é com essa pessoa que eu vou conversar. Will, se você quiser fazer um merchan aí da família de Suscope On, falar um pouquinho aí, fique à vontade, você tem uns minutinhos aí. Beleza. Então, falando sobre o que você estava começando a falar sobre mim, né? Eu cheguei a visitar durante o tempo igrejas cristãs, né? Eu não gostava de cristão, né? Não importava se era católico romano ou se era protestante evangélico, eu não gostava porque eu achava que todo mundo era hipócrita. Essa é a vida que eu tinha de cristão, certo? E ah, Deus me desarmou de uma tal forma, hoje em dia eu entendo isso, me desarmou de uma tal forma que não tinha mais como eu não me perguntar, não me questionar mais sobre quem ele era, tipo, se ele existia mesmo, e se ele existia, o que que ele queria e tal. Então, no meio desse processo, eu comecei a me questionar. E como eu estava vivendo era correto, e ao mesmo tempo, muito louco isso, ó, tipo, eu me perguntando se era correto para ele, e ao mesmo tempo perguntando para ele se ele existia. E aí, depois de um tempo, sei lá, de 15 dias, 20 dias, fazendo a mesma oração, tipo, ele veio, eu tava em casa, e, cara, ninguém tinha coragem de me chamar para a igreja, entendeu? Porque eu sempre fui muito perguntador, sempre tive esse jeito que tu já conhece, assim. Então, tipo, eu tive uma experiência com Deus em casa, ele se apresentou para mim ali, tipo, aquele amor. Cara, eu não sentia braço, eu não sentia perna, não sentia nada. Eu só chorava no dia que ele veio. E quando passou aquela experiência, eu só consegui subir na cama de volta e apaguei. No outro dia, eu abri o olho. Beleza, você existe. Então, o pessoal fala, né, que a Bíblia é a tua palavra, então vou atrás de comprar um. Comprei uma Bíblia e passei basicamente o meu período só lendo a Bíblia e vendo pregação no YouTube. Era pregação protestante e a homilia, né, dos padres. Só que eu só via basicamente um de cada, que falava muito sobre família. Um ano depois, e nesse intervalo eu estava separado da minha esposa. 2 anos. A segunda separação, 2 anos separado. E aí, em dezembro, eu já tinha restaurado meu casamento. Em dezembro, sabe? E aí, quase um ano depois, é que a gente vendo o vídeo na internet, a gente achou uma pregação da família de Zuscope e tal, e começou a caminhar, foi todo o processo. E aí, como família de Zuscope, cara, para mim virou uma chave muito grande. Porque eu tinha aquela ideia de que igreja era um local para você ir, entendeu? E aí foi onde a chave virou, que tipo, igreja é o ajuntamento de pedras vivas Família para pertencer, né? e é uma família para pertencer. Tipo, não tem como você ir à igreja. A igreja que vai aos lugares, né? E cara, isso para mim virou a chave totalmente, sabe? Foi quebrado muito, ainda está sendo quebrado muito sofisma, muitas mentiras que eu acreditei durante décadas, né? Porque que nem você bem falou, a última religião que eu passei foram 10 anos. Então, tipo, tá sendo uma desconstrução e ao mesmo tempo uma nova construção que o Espírito Santo está fazendo, sabe? E eu louvo a Deus por ele fazer a obra dele diretamente no meu coração, mas também por usar irmãos. Igual a gente está fazendo aqui, né? Conversando sobre a palavra, conversando sobre ele, né, a gente estava fazendo um pouquinho antes de gravar. Tipo, você tem uma parte de Cristo que eu não tenho formada em mim ainda. E é só através de você que essa parte pode ser formada em mim. E é essa graça que eu ainda não espero me acostumar nunca, sabe? Amém. Lembrando Pode agora, sobre falar. a questão Continua. do meu filho ter o autismo, né? Eu falo ter porque eu entendo como uma condição temporária. Porque ele pode morrer com o autismo, beleza. Mas é temporário. Porque o eterno ele não vai ter, sabe? E eu falo isso porque tem muita gente, principalmente cristão, que tem uma dificuldade muito grande de aceitar certas coisas na vida.
como se todo tipo de dor ou sofrimento ou confronto fosse só para os outros. Como se ele fosse o privilegiado e para ele tem que dar tudo sempre certo do jeito que ele quer. Só que, cara, ser cristão não é isso. Ser cristão é entender que quando Deus nos criou, como define lá no Gênesis, ele já abençoou. Ele já abençoou. Quer bênção maior do que você ter o Espírito de Deus dentro de você? Quer bênção maior do que você ter sido feito à imagem e semelhança do Criador do universo? Cara, eu não preciso de mais nada, Deus já me deu tudo. Então, acho que eu comentei os pontos que eu acho. E aproveitar, né, Will? Aproveitar aí pelo fato de você estar vivendo essa situação com o seu filho e aquela bandeira que você levanta, né, que não tem nada demais. Você foi agraciado e Deus confiou em você e em sua esposa, porque vocês teriam condições plenas, com a ajuda dele, de estar cuidando de uma situação que para algumas pessoas é anormal, né? Porque, ai, meu filho é normal, o seu é anormal. Não, é a maneira como eu trato a situação que vai fazer a situação ser normal ou anormal. Porque eu posso ter um filho normal de saúde, mas eu posso tratar ele como uma pessoa com deficiência. E eu posso ter um filho com deficiência aos olhos do homem e tratá-lo de uma forma como se fosse uma criança normal. Então, vai muito da nossa atitude. E, infelizmente, Will, eu tô até finalizando essa série de reflexões ali no canal também, que além das entrevistas, tudo, eu estou fazendo algumas reflexões, e uma delas é esses termos que nós fomos bombardeados, e a gente usa muitas vezes de forma errônea. E um dos termos mais errôneos que nós usamos no nosso meio é a gente generalizar as coisas como sendo cristã, cristão e cristãos, né? Cara, para mim não existe outra definição para cristão. Na verdade, são duas. Um cristão, ele não se nomeia. Ele recebe esse título de quem está de fora, vendo as atitudes dele. Por quê? Porque ser cristão, segundo a Bíblia, em 2 João 2,6 diz o seguinte: aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Então, quando você busca, pelo menos, andar como Cristo, as pessoas de fora, te intitula como cristão. Agora, quando alguém bate no peito, não, eu sou cristão, querido, já deu ruim aí. Porque, na verdade, ser cristão, é que eu falo nas reflexões lá, ser cristão não é crer em Cristo, porque se for assim, os demônios são cristãos, porque eles creem e tremem, né? Ser cristão não é ir na igreja te forma uma pessoa evangélica, porque você está envolvido com o evangelho, te forma uma pessoa crente, porque você está crendo naquilo que você está vendo na igreja, não te torna um cristão. O que te torna um cristão é você ter essa metanoia, começar a andar como Cristo, e as pessoas da sua comunidade ou fora da comunidade falam, ó, o Will é um cristão, que as atitudes dele é a atitude de Cristo. Né? Então, assim, são coisas que parecem pequeno, Will, mas não é. Sabe, a gente faz uma confusão tão grande. Eu costumo dizer, você vai dar até risada agora. Eu costumo dizer que eu costumo dizer o seguinte, que os católicos protestantes evangélicos, crentes evangélicos tentando ser cristãos, essa é a minha definição. Ah, você é católico, eu sou protestante. Não, eu sou um católico protestante envolvido com o evangelho, crendo nesse evangelho, tentando me tornar um cristão. Não tem como eu definir pessoas por causa disso. Aí, fulano, aí outra é gospel. A reflexão que vai sair já já é sobre o gospel. Então, assim, aí fulano é católico, eu sou evangélico. É mesmo. Você é um católico e ele lá é um evangélico. Não importa o evangelho que ele está seguindo. Eu comento, o satanista é evangélico. Desculpa, cara. Porque ele tem o evangelho dele, ele tem as boas novas de Lúcifer que ele segue, ele é evangélico, tá bom? Ele é crente também. E também é católico, porque eles creem que aquela estrutura deles é uma estrutura universal. Você está entendendo? Então, assim, são conceitos, cara, é o que você falou, são sofismas, são coisas que vão quebrando. Porque quando você falou, e um cristão que não entende que o filho nasceu doente. Não, ele não é cristão. Ele é uma pessoa que vai na igreja. Porque o Eu não quis falar cristão. assim. Não, não, eu entendo. Eu tô fazendo merchan no canal aqui, ó. É, Ah, tranquilo. o cristão recebe de braço aberto essa situação. Por quê? Porque já entendeu, né? Mas são coisas que a gente precisa ir desconstruindo, como você falou. Mas aqui foi só para a pessoa e depois lá ver minhas reflexões também.
Ô Will, antes de começar aqui, eu preciso dar dois recados. Primeiro, provavelmente tem pessoas que já conhecem o canal e vão assistir sua entrevista. Tem pessoas que vão vir aqui pela primeira vez, porque você, eu já vou profetizar, porque você vai postar nas suas redes sociais, você vai postar nos grupos que você faz parte. Assim, galera, eu participei ali, dá uma força lá, eu tô profetizando. Profetizando, profetizando, profetizando. Aí, o que acontece? A pessoa vai chegar aqui e não sabe como funciona. Vamos lá. O Will recebeu o material, recebeu as perguntas, e no meio dessas perguntas tem alguns versículos bíblicos, tá? Só que a gente não vai parar aqui, eu falo toda vez isso, eu até repito mesmo, nisso eu sou redundante. Nós não vamos colocar a voz do Cid Moreira aqui falando, eis que te digo, meu filho. Não! A gente não vai parar, a gente não vai editar o vídeo, não vai colocar um texto com letras garrafais, Cid Moreira não vai falar, tá? Te frustrei, não vai falar. Por quê? Você tem a tecnologia ao seu dispor, tanto no Spotify quanto no YouTube. Você vai lá, clica no pause. Talvez você possa pegar a sua Bíblia, que está parada lá na estante há muito tempo. Aí você abre lá, Mateus 24:12. Deixa eu ler aqui. Tá, tá, tá. Esfriamento do amor. Tá. É sobre isso que ele vai falar. Beleza, vai lá e dá um play. Ok? Então, estou incentivando você também a fazer algo que talvez você deixou de fazer, né? Ai, Deus não fala comigo. Tá, você está lendo a Bíblia? Mas eu não ouço a voz de Deus. Você fala, você lê a Bíblia em voz alta? É simples, lê a Bíblia em voz alta que você vai ouvir a voz de Deus. Acabou. Outro recado. Lembrei, outro recado. Gente, o Will tá vindo aqui, ó, e eu tô deixando toda a liberdade para ele expor as opiniões dele. Eu chamei o Will aqui para falar das opiniões dele relacionadas às perguntas que eu vou fazer. Se você não concordar com o que ele falou, eu prefiro que você venha aqui e dê as suas opiniões. Não precisa ir lá nos comentários. Novo convertido mesmo. Ai, só 10 anos de igreja. É por isso que fala isso daí. Não precisa, tá? Não precisa. E eu, sendo o administrador do canal, eu posso muito bem lá e deletar o seu comentário. Ó, porque a visão do nosso canal não é discussão, é levantar material para uma reflexão, coisa que está faltando no nosso meio, viu, Will? Reflexão. Eu poder conversar com você, você poder conversar comigo, e a gente ter ideias diferentes, a gente poder refletir o que cada um carrega, tá? Então, assim, recados dados, puxão de orelha dado. Se não tiver nenhuma dúvida, Will, nós podemos ir para a nossa primeira pergunta. Só, tipo, Pode compartilhar com falar. essa questão tipo, eu vou ler com algumas partes, porque, como eu estava te falando, eu tenho muita facilidade de dispersar a atenção, né? Então, tipo, vai ter umas que eu, como tive acesso às perguntas antes, eu também escrevi minhas respostas antes. Só isso mesmo. Ó, Podem ver, tipo, ele tá lendo, ele tá colando as respostas. Não, aqui as pode respostas colar. Aqui pode colar, porque na verdade você preparou isso para trazer para a gente. Entendeu? Então não tem problema nenhum. Bora lá para a primeira pergunta? bora. Então vamos lá.